tô explicando aqui como é que funciona o truque espanhol, né? Então, esse é o jogo de cartas, né? Então, são 40 cartas. Então, aqui é o valor das cartas do menor para o menor, né? Então, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, ais, 2, 3. Esse aqui eu não estou considerando os coringas, né? Que a gente vai ver depois. Então, aqui, então, a 5 é maior que a 4, 6 é maior que a 5, 6 é maior que 5 e 4, 10 é maior que 7. Então, e assim vai, né? Então, a carta 3 mata a 2, a 2 mata a Ás, a 12 mata a 11. Então, que o valor das cartas, né? Então, do menor, né? Então, o 4 aqui é a menor e o 3 é maior, sem os coringas, né? Então, ok. Então, passar para a próxima página aqui. Então, os coringas é o quê? Então, o jogo, aqui eu estou considerando o jogo jogando em 4 pessoas, né? Mas pode ser jogado em duas, né? Então são 3 cartas para cada jogador, né? E no caso aqui, virou na mesa o 2, né? Então os coringas serão os 3, né? Então esse jogador aqui, que está aqui, ele que embaralhou as cartas, né? Então a gente fala que ele é o pé. Então ele é o pé, né? Então o baralho vai correr. Esse primeiro jogador aqui da direita dele joga, depois joga esse, depois joga esse. Então esse aqui é o pé, né? Na primeira rodada, né? Então como é que faz? Ele embaralha, esse jogador da esquerda corta o baralho, né? Então ele separa o baralho, né? Então esse jogador aqui, ele vai dar as cartas. Então quando ele dá a carta, ele pode pegar a primeira carta, né, que ele vai dar pro parceiro dele, ele pode olhar ela, né? Então ele vai dar a primeira carta para esse, depois para esse, para esse, para esse, e assim vai indo, né? Até completar as 3 cartas para cada um. Então aqui, ó, no baralho espanhol, né? Então a última carta, né? Quando ele deu todas as cartas, a última carta de baixo ele vira ela. Então no caso ele virou 2, né? Então no baralho espanhol e no truque espanhol, né? Então os coringas aqui nessa rodada vai ser os 3. Então esses 3 aqui ó, vão ser o que? Os coringas, né? E nessa ordem aqui, né? Então o 3 aqui, a gente chama de mole, né? Essa moedinha, o espadas, o copa, né? Que parece um copo e o paus. Então, nessa ordem aqui, né? Então seria que o primeiro coringa, o segundo coringa, o terceiro coringa e o quarto coringa. Então, o paus mata a copa, o copa mata a espada e a espada mata o mole, né? Então seria nessa ordem. Nessa rodada, né? Então, o meu coringa nessa rodada seria o 3. Então, a pessoa que começa a jogar, né? A pessoa que vai começar a jogar vai ser esse jogador aqui, ó. Então ele é conhecido como mão, né? No caso dessa rodada, ele que começa a jogar. Então ele começou a jogar, né? Então o primeiro jogador, né, jogou 4, o segundo jogador também jogou 4, o terceiro jogador jogou 12, né? E o pé, né? Então esse aqui é o pé, né? Foi ele que deu as cartas, ele é o pé, né? Então esse jogador aqui, ó, ele tentou jogar no pé o 12, né? Para ele fazer o quê? A primeira mão, né? Então, se você faz a primeira mão, quer dizer que você já ganhou o quê? E 50%, né? Então, ele tentou aqui, né? Então, ele jogou o 12, acredito que seria a carta maior que ele tinha. Ele tentou fazer o quê? A primeira mão, né? Então, ou ele tinha muita carta, né? Então, assim, um pouco ele tinha o Copa e o Gato. Chama de gato ou paus, né? Então, ou seja, ele estava ganho, né? Então ele jogou um 12 para imaginar que ele não tinha nada. Então ele jogou o 12. E o pé, né? Que chegou nele para ele matar, ele tinha que matar o 12. Então ele matou com 2. Então isso subentende o quê? Que ele não tinha nenhum ás, ou ele poderia ter um 12 para empatar, mas ele não quis empatar, né? Então ele jogou um 2 para fazer a primeira mão. Ou seja, já garantiu o quê? 50%. Então aqui ele gastou um 2, né? Então imagina que ele não tem um AIS, né? Porque se ele gastou um 2, porque se ele tivesse um AIS, ele tinha jogado o AIS.
ou ele tem muita carta, né? Tipo, ele tiver um gato e um copo aqui, ele poderia jogar o 2 jogar descoberto o gato ou copa. Então, beleza. Então, ele fez a primeira mão com 2. Aí ele volta, né? Então, ele fez a primeira. Então, ele jogou o 11. O jogador da direita dele jogou o 5. O parceiro dele jogou o Ás. Por quê? Como ele fez 50%, ele já queria o quê? Fechar a segunda rodada. Então, ele jogou, no caso, se imagina a maior dele para tentar fechar a segunda rodada. Ele poderia ter pedido um truco ali? Sim, ele poderia ter pedido um truco. Mas só que ele achou que não seria viável nessa rodada, né? Então ele jogou o Ás, o outro não tinha para matar, só tinham 10, então eles ganharam essa rodada, né? Então aqui ó, só umas observações aqui no truco, né? Então você pode fazer blefe, né? E no truco também. Você pode blefar com o teu parceiro. Você pode pedir truco, sendo que você não tem carta. Só que é um risco, né? E quando você pede truco, você está sujeito a tomar um 6, né? O outro adversário pode falar que vale 6, você pode falar que vale 9 e ele 12. Isso aí tudo depende das cartas, né? E na mão de 11, né? Ou seja, cada rodada vale um ponto, né? E se é truco, vale 2, se é 6, vale 6, se é 9, vale 9, ou vale 12, que vale tipo assim, quando é 12 seria uma, uma partida, né? Uma partida não, uma rodada, né? Então a rodada são 12 pontos, que é quem faz 12 ganha, né? Então, e quando tá na mão de 11, então a gente pode o quê? E fazer troca das cartas, né? Esse aqui pode ver as cartas desse, esse desse. Mas o interessante, né? Alguns lugares joga que não pode se ver carta, né? A gente só dá o sinal, né? Então, o sinal de cartas, né? Então, eu dou o sinal pro meu parceiro, tipo, eu pisco o olho, eu faço algum gesto, mostro nos dedos para ele saber as cartas que eu tenho, né? Isso é importantíssimo, o sinal no troco. Outra coisa aqui também, né? Empate, né? Caso haja empate, né? E na primeira rodada, por exemplo, assim, se esse esse que deu as cartas é o pé. Esse aqui, ó, que cortou, vai jogar nele, joga um 2. Esse aqui joga um 2, ou seja, empatou a primeira rodada, o que vale é a segunda. Então, quem ganha a segunda ganha essa rodada. Aí depende das cartas que você tem, se você quer empatar, se não quer, às vezes você não tem, né? Então, tá, aqui só outro exemplo, né? Então, nessa rodada aqui, né? Estou considerando sempre esse aqui como o pé, né? Esse aqui o mão, né? Esse aqui embaralhou e ele é o pé. Então, nessa aqui virou o 10. Então, os coringas dessa rodada vai ser o 11, né? Nessa ordem aqui, né? Então, isso aqui seria o 1, 2, 3, 4. Coringa 1, 2, 3, 4, né? Então, esse paus mata o copa a espada e o espada mata o paus. Então, começou a rodada, né? Então, esse aqui jogou 10. Esse aqui já jogou 11 de cara, o coringa de cara. Porque ele quis fazer a primeira rodada. Ou seja, ele já sabia que o parceiro dele não tinha nada. Ou seja, deu o sinal para ele que não tinha carta. Ou seja, ó, parceiro, eu não tenho carta, então vê o que você quer fazer. Então ele achou melhor já fazer o quê? A primeira rodada. Então ele já jogou o quê? O Coringa, né? O paus, para garantir a primeira rodada. Então jogou o 11, esse aqui jogou o 7 e esse aqui jogou o 5. Vou jogar uma carta menor, é claro, né? Porque eu não vou jogar uma carta maior que eu tenho em cima da carta do meu parceiro, que é maior, né? Então, aí vamos para a segunda rodada, né? Então, quem fez a primeira foi esse. Então, ele volta a carta, né? Então, ele jogou um 2. Aí, depois, esse aqui jogou um 7. Mas ele já deu um sinal pro parceiro dele. Falou assim: e aí, parceiro, e tu tem para matar o 2? O parceiro dele falou que sim, né? Lógico, eles não conversam, né? Tudo por sinal. Então, como eu não tinha nada, eu joguei o 6. Então, o outro tinha para fazer o 2, né? Então, ele arriscou, né?
Então ele fez com o 3. Então ele fez com o 3 e ele voltou um 2. Então o outro tinha um 3, né? Então ainda tinha sobrado um 3. Então ele podia pedir um truco, porque 3 é uma carta teoricamente grande, né? Só que se ele pede um truco, ele estava sujeito a tomar um 6, porque ele estava com Copa, né? Ou seja, como já tinha morrido o Paus, ele estava com a carta maior do baralho, né? Só que o risco de pedir um truco aqui é muito grande. Então, então ele preferiu não fazer o truco, né? Preferiu jogar sem trucar. E esse aqui, como estava com Copa, ele pediu o truque em cima da carta dele, em cima desse 3, né? Aí ele tem a chance de aceitar ou não, né? Nesse caso, ele aceitou, só aceitou o truque, né? Então o outro jogou o 11, ganhou, né? Então ficou 2-1, ele ganhou essa rodada, o outro aqui não tem, né? E outro jogou o 12, que já estava morto já. Seria assim, basicamente seria isso aí, o truque espanhol. Se tiver alguma dúvida aí, é só perguntar.